foi um mês de aniversário, eu ministrei sobre processos de fundamento. E essa noite eu quero falar sobre processos de conhecimento. Quero falar sobre isso essa noite. E nós vamos ler 2 textos essa noite, na qual nós vamos trabalhar um pouquinho em cima deles. Espero não me alongar muito, mas espero passar tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para que a gente possa ser edificado e aperfeiçoado por Ele essa noite. Amém? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no primeiro texto, que é Jeremias, capítulo de número 31. Conforme você for encontrando Jeremias capítulo 31, você que tem saúde para isso, se coloque em pé para a leitura. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, verso de número 34. Jeremias 31, 34, diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, João capítulo 17, texto do Novo Testamento. João 17, verso de número 3. João 17, verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como está projetado aqui, quero convidar você a ler conosco o mesmo versículo de João 17, verso 3. Vamos ler junto como grande coral, vamos lá? E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Pode tomar o teu assento. A pastora já fez uma oração poderosa sobre a nossa vida, por mim e por você. E a pastora também foi poderosa, mandando eu tirar a barba e cortar o cabelo. Como eu sinto falta da minha barba, gente. Misericórdia. Parece que eu perdi a minha honra. Mas Deus é fiel, amém? Aleluia. Gente, eu quero falar então sobre processos de conhecimento. E eu ouvi recentemente o pastor da igreja Poema, um pastor que eu acompanho pelas redes sociais, pastor Leandro Barreto, ele dizendo o seguinte: que hoje as pessoas têm conhecimento de tudo, hoje as pessoas sabem de tudo, devido às pessoas viverem na era da informação. E elas têm o conhecimento de tudo porque quando precisam saber de alguma coisa, ele diz que elas dão uma gugada. E o que é dar uma gugada? Né? O que é dar uma gugada? Dar uma gugada é você ir até o aplicativo ou o site de pesquisa Google, né? E lá tem tudo que a pessoa precisa. Porque lá no Google tem o Dr. Google, lá no Google tem o professor Google, lá no Google tem o pastor Google, e deve ter até o Deus Google. Então ele disse isso, e isso me chamou muita atenção. E eu não estou aqui fazendo uma merchandise da Google, nem uma propaganda da Google, né? Mas desde a era da informação, as pessoas tendem a saber de tudo, porque afinal de contas o Google sabe de tudo. E esse site, esse aplicativo, pode até se enquadrar dentro da teologia divina, podemos dizer assim, sobre o que é um Deus. Porque se você for parar para analisar, o Google é onisciente, porque ele sabe tudo o que há para saber, basta você pesquisar e perguntar. Você vai ver que o Google é onipresente, porque o Google está acessível em todo o planeta a um clique na mão de quem tem uma internet. E ajudou mais ainda com Wi-Fi, não é verdade?
Nós vamos ver que o Google é imortal, porque as suas informações, os seus algoritmos estão distribuídos entre vários servidores, de modo que não dá para destruir o Google definitivamente, porque está registrado nele as nossas preferências, os nossos erros, as nossas vocações, e ele em si, o aplicativo Google, e não só o Google, mas outros sites de pesquisa, mas aqui acredito que o Google é o mais conhecido, tem o eBay e outros, eles têm vocação para serem infinito. Enfim, o Google pode ajudar a gente a organizar-se, o Google pode ajudar a gente a estar informado, o Google pode fornecer para nós informações de como tirar uma vida, de como salvar uma vida, o Google pode apontar para mim e para você as melhores rotas dos caminhos, os caminhos mais eficientes, mas se tem uma coisa, igreja, que o Google não pode fazer por nós, é nos fornecer um conhecimento que gerará em mim e em você a vida eterna. O Google não pode nos dar um conhecimento que gere em nós a vida eterna, e você vai entender o porquê disso. Então, igreja, em pleno século 21, o século que nós estamos, onde nós moramos aqui em São Paulo, é muito difícil a gente encontrar alguém que nunca ouviu falar de Deus, é muito difícil. Eu lembro que em certa feita lá em Praia Grande, a pastora Sandra, uma pastora conosco lá, um MD, pastora que trabalhava conosco, ela está tentando evangelizar o irmão dela, e ela estava falando assim, ela toda hora falava assim, olha, Deus te ama, Deus te abençoe, vai com Deus, e o irmão dela falava para ela assim, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. E é impossível, vamos ser sinceros, é difícil a gente encontrar alguém aqui em São Paulo, que nunca ouviu falar de Deus, e que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eu lembro que na década de 90, a gente olhava para uma pessoa, ela ia lá no outro lado da rua, nós falávamos assim, Jesus te ama, ela falava assim, obrigado, Jesus me ama, obrigado, Jesus. Hoje nós falamos para uma pessoa que passa do outro lado da rua, Jesus te ama, fulano, seu ciclano beltrano, ela fala assim, legal, e daí? Os tempos são outros, até porque, se a gente for parar para analisar, se você for pesquisar, um dos nomes mais pesquisados em sites de procura, inclusive no Google, é o nome Jesus Cristo, é o top 10 lá, dos 10 mais procurados, é o nome de Jesus Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta para nós aqui, uma não, algumas. Será que nós, a nossa geração, ter uma informação sobre Deus, é a mesma coisa que ter a revelação sobre quem Deus é? Será que é a mesma coisa? Será que ter a informação sobre quem Deus é a mesma coisa que ter conhecimento sobre quem Deus é? Será que é a mesma coisa? É difícil achar, é difícil nós termos que achar que uma informação superficial sobre alguma coisa é a mesma coisa do que ter um conhecimento profundo dessa coisa. Porque se a gente for parar para analisar, quem é da área da educação aqui, quem não sabe, eu tenho pós-graduação em psicopedagogia, mas isso não quer dizer muita coisa também. Mas na área da educação, se você é da área da educação, você vai saber que existem, e a ciência comprova isso, que o conhecimento ele é complexo. Existem diferenças até no próprio conhecimento. Por exemplo, tem o conhecimento tácito, tem o conhecimento explícito e tem o conhecimento empírico. Então são diversas formas de conhecimento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas também se você não ouviu, não tem problema. Não vai mudar muita coisa. O importante é que nós precisamos ter conhecimento. E precisamos ter conhecimento de quem Deus é. E aí, meu irmão, minha irmã, pensando sobre esse negócio de conhecer a Deus, e nesses 2 versículos que nós lemos, me chama muita atenção a profecia de Jeremias, capítulo 31, a parte do verso 34. Todo o capítulo 31, Jeremias está falando da nova aliança. Todo o capítulo 31, Jeremias está falando da nova forma que um dia, naquela época, iria acontecer. E aí no verso 31, ele descreve que vai haver um momento na história da humanidade, em que todas as pessoas, não é uma, não é duas, não é uma meia dúzia, mas todas as pessoas
conhecerão a Deus. E vai dizer que esse conhecimento ninguém precisaria ensinar, não precisaria de professores, doutores, mestres. Todos saberiam que Ele é Deus, e não só isso, que Ele perdoa pecados, e não se lembrará do pecado das pessoas. Pastor, mas quando que aconteceu isso, ou quando que vai acontecer isso? Aí está o X da questão. Pastor, quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer o que o profeta disse? Que todo mundo vai conhecer Deus, e ninguém vai precisar de alguém que ensine. Quando que vai acontecer isso? Porque se a gente parar para pensar, igreja, ainda hoje, em pleno século 21, eu e você, nós aprendemos uns com os outros sobre quem Deus é. E nós temos a disposição de ter sobre a nossa vida pessoas que têm o ministério apostólico, pessoas que têm o ministério profético, pessoas que têm o ministério pastoral, pessoas que têm o ministério evangelístico, pessoas que têm o ministério pastoral, doutor, mestre, e a gente aprende com esse povo, sim ou não? Então ainda hoje a gente está aprendendo com essas pessoas, com essas graças ministeriais, que estão ensinando para mim e para você, sobre quem Deus é. E além dessas pessoas chamadas por Deus para edificar a igreja, nós temos o Google. Nós temos o Google. Mas o segundo versículo que nós lemos, de João 17, no Novo Testamento, verso 3, e aí em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, nós vemos que entra em ação com a oração sacerdotal de Jesus, uma resposta a essa pergunta: quando é que vai acontecer o que Jeremias disse? E aí nós vamos entender que o que precisamos conhecer é duas coisas: quem Deus é, e conhecer a Jesus Cristo, quem Ele enviou. Vou voltar lá naquele versículo. Vamos voltar lá. Não sei se você fechou sua Bíblia, mas está projetado aqui. O que é que um cristão tem que conhecer de verdade? O cristão precisa conhecer de soteriologia, escatologia. Não. João não está dizendo isso. Você pode conhecer isso, não é pecado. Mas João está dizendo o seguinte: o que um cristão precisa conhecer de verdade? Vamos ler junto? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então João está dizendo o seguinte: o nosso conhecimento precisa estar focado em duas vertentes: conhecer Deus como único Deus, porque tem um monte de Deus por aí, e conhecer Jesus Cristo, quem esse Deus verdadeiro enviou. Nós temos pessoas que conhecem Deus aqui essa noite? Amém ou não amém? Temos pessoas que conhecem Deus como o único Deus verdadeiro? Amém? Temos pessoas aqui, crentes em Deus, em Jesus, que reconhecem que Jesus Cristo foi enviado por esse Deus? Amém? Então a gente já está bem avançado. Posso fechar a Bíblia aqui, a pregação acabou. Mas meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Oséias vai dizer isso. Precisamos conhecer Jesus Cristo e prosseguir em conhecer Jesus Cristo. E nesse conhecimento, na palavra que João usa aqui, a palavra conhecer é gnosco. E infelizmente essa palavra no original não quer dizer só, não sei se infelizmente ou felizmente, essa palavra gnosco, conhecer, não quer dizer só ter uma informaçãozinha sobre quem Deus é. Não quer dizer a gente só ter uma informaçãozinha sobre quem Jesus é. Mas a palavra gnosco, ela tem a ver no sentido mais íntimo, do conhecimento íntimo, do conhecimento profundo, do conhecimento arraizado. Tanto é que no decorrer do capítulo 17, se você for ver na sua Bíblia, na oração de Jesus, Jesus ora para que sejamos um. A gente precisa conhecer Jesus de tal ponto, e a Deus a tal ponto,
que possamos estar amalgamados, que possamos estar unidos a Ele, que possamos ser tão próximos dEle, a ponto da gente ser confundido. Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto Jesus Cristo na sua vida? Porque como é que eu sei que eu conheço Jesus de verdade? Quando as pessoas olham para mim e para você, elas não conhecem Jesus, elas falam assim: nossa, Joana, você tem uma luz. Nossa, seu Manuel, você tem um brilho. Ela não sabe que é Jesus, mas quando você tem um conhecimento de quem Jesus é, você reflete Ele. A pessoa vai olhar e vai falar assim: Marcinha, você tem uma aura boa, quando na verdade ela não sabe que é Jesus. Quando é que a gente de fato conhece Jesus, gente? Quando as pessoas veem algo diferente em nós. Não pelos nossos diplomas, não pelo nosso tempo de igreja, mas um conhecimento que gera a gente ser um com Jesus, a tal ponto da gente ser confundido. O mundo não sabe o que é, vai dizer que é brilho, luz. Você está mais highlight hoje, cadê o João? Mas a gente sabe o que é, a gente vai saber que é Jesus. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente, eu não estou falando de boa educação não, tá? Boa educação não faz mal para ninguém e conserva os dentes, não é isso que os mais velhos diziam? Né? Boa educação qualquer um pode ter, mas Jesus Cristo e conhecimento de quem Ele é, intimidade com Ele, só aquele que busca conhecê-lo, só aquele que quer de fato ser parecido com Ele. É interessante que no João 17 você vai ver que Jesus ora pelos discípulos que estavam com Ele naquele momento, e por aqueles que viriam a vir. Esse sou eu e você. Então eu e você, nós, à medida que vamos conhecendo quem Jesus é, vamos tendo a revelação de quem Ele é, vamos tendo o conhecimento de quem Ele é, nós vamos manifestando na nossa vida, no shopping, no trabalho, na rua, no parque, onde você estiver, as pessoas vão verem algo em você, que elas não saberão o que é, mas você saberá. E elas não vão falar assim: ah, você é bem educadinho. Não, elas vão falar: tem uma luz, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. E essa coisa está me chamando a atenção. Meu irmão, minha irmã, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então esse gnosco, esse conhecer do capítulo 17, é um conhecimento de intimidade, de comunhão. Até porque, igreja, em nome de Jesus, nós temos que parar de falar que comunhão é comer junto. Comer junto é confraternização. Comunhão vem da palavra koinos, que tem a ver de ter intimidade profunda, intimidade sexual, ou seja, de ser um. Quando que um homem ou uma mulher se torna um? Não é na hora que o pastor põe a mão e ora na cabeça no casamento, mas é quando eles têm intimidade. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que eu e você precisamos ser a noiva de Cristo a tal ponto que vamos ter intimidade profunda, conhecimento profundo de quem Ele é, no íntimo. Eu sei que é um linguajar difícil e duro falar essas coisas, mas esse é o sentido da palavra comunhão, ser um com Ele. Por isso que Jesus usa muito a linguagem do noivo, da noiva, do casamento. A gente acha que Efésios tem a ver com casamento matrimonial, mas tem a ver com a união do noivo com a noiva, Jesus e a igreja. Está entendendo o que eu estou falando aqui? É esse conhecimento. Um marido conhece uma esposa conhece o marido. Quantos estão casados aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão. Olha aí, tem esposa que já olha assim, o marido já sabe, é ou não é? Sim ou não? Quem é casado há menos de 10 anos ainda está meio atrapalhado. Não sabe se o olhar é de raiva ou se vai lavar a louça, né? Mas é isso que eu estou falando, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, a tal ponto de nós sabermos o que Deus quer de nós,
a tal ponto de nós sabemos o que Jesus quer de nós, e Ele não vai precisar falar muito, Ele vai precisar só olhar para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muito bom. Então, para a gente aprofundar um pouco mais essa reflexão, eu quero ajudar você abordando um pouquinho sobre esse processo de conhecimento com Deus em níveis, para que eu e você possamos identificar em qual parte desse processo de conhecer a Deus eu e você estamos, em qual parte nós paramos, em qual parte nós precisaremos avançar para que a nossa vida eterna esteja garantida no Pai, amém? Esse desenvolvimento de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então, rapidamente, eu não quero demorar muito, nosso tempo não nos permite também. O primeiro conhecimento, o primeiro nível de conhecimento que existe no nosso relacionamento com Deus, eu quero chamar de conhecimento investigativo. Por que investigativo? Porque esse é o nível de abordagem de fatos bíblicos, de fatos históricos, ou de junção de informações. Podemos então chamar esse nível de conhecimento com Deus de nível de religiosidade. Esse é o nível que os fariseus tinham. Qual? O nível de decorar a Bíblia, saber o que diz a Bíblia, saber o contexto da Bíblia, você ter informação do contexto, do texto, e você conhecer a Deus, porque você juntou uma gama de conhecimentos e uma gama de informações. Isso é conhecer a Deus, pastor? É. E isso é um nível de conhecimento de Deus, pastor? É. Mas esse é um nível muito raso, e a gente quer chamar ele de nível de religiosidade. Eu quero dizer uma coisa aqui, que talvez você já saiba. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, as pessoas que Jesus mais bateu, ou a pessoa que Jesus mais bateu, não foi o diabo. Em todos os 3 anos de ministério de Jesus, se tem uma pessoa, ou as pessoas que Jesus mais exortou, mais usou espada, até chicote ele usou com esse povo, eram os fariseus, eram os religiosos. Jesus falou mais contra os religiosos de carteirinha do que contra o próprio Satanás. Você vai ver Jesus lutando com Satanás um momento ou outro, mas a maior parte da briga de Jesus, a encrenca de Jesus, eram os religiosos. E sabe qual que é o nosso problema? A gente vem para a igreja e a gente, sem perceber, vai se tornando o quê? O tipo de pessoa que Jesus mais afrontou. Pessoa religiosa. Isso é tão cultural, que eu quero dar um exemplo aqui, já vou para o próximo ponto, tá bom? Isso é tão cultural, porque às vezes a gente fica brigando por coisas supérfluas, né? Por exemplo, qual é a cor litúrgica, qual é a cor da parede? O que seria o mundo entrar na igreja hoje? A igreja ter a parede preta, por exemplo. Isso ia ser um absurdo. O mundo entrou na igreja. A igreja virou casa de baile. Mas na verdade a pior coisa que tem não é pintar a parede de preto. A pior coisa do mundo é entrar na igreja não é a parede ser preta. A pior coisa do mundo é entrar na igreja é a gente viver de forma religiosa, sem efeito algum no mundo. Cor de parede não é doutrina de Cristo. Você está comigo aqui? Mas ser um crente 3S, não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar do crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu sei que você não é assim, amém? Mas cutuca a pessoa que está do seu lado assim e fala: sei que você conhece alguém lá de Praia Grande que é um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Esse é o pior tipo de gente na igreja, não porque é ruim, não porque é mal educado, mas é porque não consegue impactar o mundo na qual Jesus quer salvar. Porque afinal de contas está bom para mim, vamos ficando por assim.
Já conheço Deus. Ufa, minha está garantida. Já conheço a palavra, já conheço Jesus. Ufa, já sou batizado. Ufa. Então eu vou vivendo aqui. Não é o Zeca Pagodinho, mas está assim. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ô glória. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse tipo de pessoa que tinha a lei decorada, não conseguia transformar a si mesmo, e não conseguia se abrir para deixar Jesus transformar a vida dele. Um religioso sabe de tudo e não aprende nada. Um religioso é incapaz de entender que a graça é superabundante. Um religioso está preocupado com performance, com status. Conhece a Deus? Conhece, mas é o primeiro nível. Por isso que Jesus falava assim: ó fariseus, vocês não pregam sobre o reino de Deus, não vão entrar no reino de Deus, e também não querem deixar ninguém entrar. Vocês são igual ao sepulcro caiado, por dentro vazios, mas por fora vocês estão usando veste sacerdotal, quipá, tudo. Vocês estão um judeu bonitinho por fora, mas por dentro não tem minha presença aí, não tem Deus aí. Tem apenas a forma da religião vazia. Conhece a Deus? Conhece, mas é um conhecimento muito raso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então vamos para o segundo nível: conhecimento dos meios. E esse é um nível que a gente pode também chamar do nível dos caminhos, né? Onde a gente reconhece que Deus está no controle dos meios para um determinado fim. É nesse nível, esse nível está relacionado com as nossas necessidades, e pode ser considerado também o nível do poder de Deus. Por exemplo, eu já não sou mais religioso, eu conheço a palavra, e eu tenho experimentado dessa palavra. Como? À medida que eu tenho necessidade, eu oro a Deus, e Deus me supre, Deus me responde. Esse é um nível de conhecimento. Mas a partir do momento que Deus não me respondeu, eu saio da igreja, eu deixo de ser crente. Até para outra religião eu vou, porque afinal de contas quem dá mais ganha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É o Deus que se move pelas minhas necessidades. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, receba com muito carinho o que eu vou dizer agora. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Vou repetir isso: Deus não responde às nossas necessidades, Deus responde à nossa fé. Porque se nós formos esperar Deus só responder às nossas necessidades, não é pecado a gente pedir para Deus: Deus, supre a minha necessidade. Na verdade, tem um texto bíblico que às vezes a gente esquece, que Deus, aquele a quem nem o seu próprio Filho poupou, como também com o Filho, não nos dará com Ele todas as... Então, eu não tenho que orar por necessidade, eu já tenho o Filho, e que tem o Filho tem tudo. A gente esquece disso, né? Eu sei que vocês não, né, Samuel? Lá em Praia Grande o pessoal tem amnésia. A Denise está fazendo aniversário hoje. Ainda bem, Denise, ainda bem que você não mora em Praia Grande, você só vai visitar, né? Brincadeira, gente. Praia Grande é uma benção. Mas veja bem, Deus não responde às nossas necessidades, Deus responde à nossa fé. E nós temos usado a nossa fé, a nossa crença, para se relacionar com Deus na base da nossa necessidade. Mas quando Deus não responder às nossas necessidades, para nós Ele vai deixar de ser Deus. Eu acredito que quem é mais antigo de casa aí, quem já tem um tempinho já na carreira cristã, como diz Paulo, com certeza já teve oração não respondida por Deus. E se você está aqui ainda, é porque você foi para além das suas necessidades. Porque por menos, teve muita gente que orou, Deus não respondeu e abandonou Deus.
Se você está aqui, tem uma caminhadinha a mais, você já venceu esse nível de conhecimento. Porque você não quer só o poder de Deus, você quer o próprio Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então vamos para o terceiro nível de conhecimento. Eu quero chamar de conhecimento degustativo, que é o nível da revelação escrita. Por que conhecimento degustativo? Porque esse é o nível de experiências ou vivências, porque nós conhecemos a palavra e não queremos só o poder de Deus, mas nós temos visto que essa palavra é viva e eficaz na nossa vida. E isso tem gerado em mim e em você experiências com Deus. E o que nos sustenta na presença de Deus é as experiências com Ele. Porém, entretanto, todavia, vamos falar sobre experiência. Já teve vezes que eu orei, senti arrepio, falei, eita, que experiência boa com Deus. Aleluia! Deus está aqui, oh glória! Mas teve vezes que eu não tive que sentir nada, mas eu tive que crer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem hora que a gente não vai sentir nada, mas a gente tem que continuar crendo. Porque quem tem experiência, Paulo vai dizer isso, né? A tribulação vai gerar perseverança, a perseverança vai gerar experiência, a experiência vai gerar esperança. Porque tem hora que, meu irmão, minha irmã, que nós não temos que sentir arrepio, nós temos que crer. Mas toda experiência que nos sustenta na presença. Com certeza aqui, quem tem mais um tempinho de caminhada vai entender o que eu estou falando. Já teve muito arrepio, né? Já até caiu na unção e tudo mais, né? Eu acho que isso aconteceu comigo. Acho que é só comigo, né? Primeira vez que eu recebi o Espírito Santo, eu caí no chão, me estatelei. Comecei a orar um negócio que eu não sabia que eu estava orando. Eu falei, que é isso, Deus? E eu não conseguia parar. Chorava e ria, chorava e ria, chorava e ria. Que negócio doido é esse? Eu não tinha controle de mim, mas era um negócio muito bom. Eu ficava lá. Mas irmãos, presta atenção, ter experiência com Deus é bom. E é melhor, principalmente os jovens. Por que o jovem caiu? Tem demorado? Não, se caiu no espírito, deixa cair, irmão. É melhor cair dentro da igreja do que cair num bar, numa biqueira, do que cair numa balada. Deixa cair na igreja, deixa o fogo pegar mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não se preocupa com isso não. Se for demônio, eu vou morar, vai sair, em nome de Jesus. Mas se for de Deus, deixa o fogo queimar mesmo. Mas presta atenção, nós precisamos passar por esse nível de conhecimento, porque aí a gente vai entender que Jesus Cristo é real. Ele não é uma historinha da Bíblia, ele não é um conto de fadas, um conto da carochinha, ele é vivo e ele é real. A gente não vai só ler na Bíblia, a gente vai ver que ele se relaciona com a gente, ele vai dar experiências para a gente. Eu tenho muita certeza que um monte de gente já viveu muita experiência com Deus aqui. Há pessoas que estão vivendo experiência com Deus aqui, não? Amém? Eu pergunto porque tem pessoas que viveram experiência em 1980 e não vivem mais hoje. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Deus quer dar experiência para nós todo dia, mas nem sempre é um arrepio. Às vezes é um plano que continuou funcionando. Às vezes é um abraço que a gente ganha quando a gente menos espera. Uma palavra, uma ligação. É Deus agindo. É Deus dando experiências para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? São as experiências que nos mantêm entendendo, Lucas, que a Bíblia não é só um livro. E tem gente que já leu os 7 livros do Harry Potter. É 7? Tem gente que já leu os 7 livros do Harry Potter e não leu a Bíblia ainda. Acredita no raio do Harry Potter, mas não acredita em Jesus. E é crente ainda. A gente precisa ler e crer naquilo que a gente leu. E pedir para o Espírito Santo que isso possa ser verdade na minha vida. Porque nós vamos sair da letra morta para a letra viva. Amém? Vamos continuar aqui. Quarto, conhecimento de aprofundamento. O que é o conhecimento de aprofundamento? Esse nível ele está relacionado com o aprofundamento em amor. É o nível de viver a vontade de Deus. Veja bem, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos na igreja no começo da caminhada,
Nós queremos nos relacionar com o poder de Deus, nós queremos viver experiências poderosas, nós queremos viver arrepio, nós queremos ser batizados com fogo, nós queremos ter dom, e vamos que vamos, e estamos que nem um foguete. Aí o tempo vai passando, nós vamos esfriando e vamos dando desculpa que nós estamos mais experientes, mais maduros. Não, eu não faço isso porque eu estou mais maduro agora. A verdade está uma geladeira. Eu sei que não tem gente assim aqui, amém? Graças a Deus a nossa igreja é top. Mas eu sei que você conhece alguém assim, que já não vive mais nada em Deus. Mas sabe o qual é? Paulo vai dizer isso para nós com muita clareza em Efésios, que a maior sinal de maturidade, de aprofundamento nas coisas de Deus, é a gente viver em amor. Eu vou para a igreja porque amo esse Deus. Eu oro não porque eu tenho que orar ou porque o pastor me pediu. Eu jejuo não porque eu tenho que fazer ou porque alguém me pediu, mas porque eu amo esse Deus e eu quero, de certa forma, amá-lo a tal ponto que eu consiga viver a vontade dele, não o poder dele. Tem muita gente que vem para a igreja por causa de sinais. Tem muita gente que vem para a igreja por causa do poder de Deus. Mas nós temos que vir para a igreja por causa da vontade dele. Não tem problema você pedir para que Deus se manifeste, que Ele cure, que Ele liberte. Não tem problema nenhum. O poder de Deus é bênção, está disponível para nós. Mas Deus está chamando, vem para mais fundo. Sai da água do joelho, deixa a água vir no lombo. Vem mais profundo, vem mais para dentro da água. Eu quero te mostrar a minha vontade, filho, porque ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, eu sonho com uma igreja que o poder de Deus, ele acontece sem precisar de esforço, porque todos caminham andando dentro da vontade. E aí nós não vamos ter só testemunhos do poder de Deus aqui na igreja. Deus curou, Deus fez e tal. Nós vamos ter testemunhos assim: Deus cumpriu a vontade dele na minha vida. Deus está cumprindo a vontade dele na minha vida. Deus está realizando. Olha, pastor, eu tenho experimentado uma vontade boa de Deus. Deus tem sido tão bom comigo, pastor, mesmo que eu não mereça. Nossa, eu tenho experimentado que esse Deus é um Deus perfeito, e tudo que acontece na minha vida, pastor e igreja, tem sido de forma perfeita. Minha vida tem sido tão leve, tão agradável, eu tenho sentido tanto Deus. Mas esse tipo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, é através do amor. E sabe o que é o mais lindo? O amor também é um fruto. Gálatas 5, né? O amor é fruto. E o fruto do Espírito é amor. E esse amor vai gerar em nós um relacionamento com os outros, longanimidade, paciência. Esse amor vai gerando as coisas no nosso relacionamento com as pessoas, com Deus, na igreja. Esse amor vai gerando bondade, mansidão. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu peço que vocês entendam com maturidade que eu vou falar. Aí não vai ter a ver com o preço que a gente paga, tem a ver com o preço que Ele pagou. Não tem a ver com nada que a gente faz, tem a ver com tudo que Ele fez. Aí não tem a ver com o nosso jejum, porque o que Ele fez é maior que o nosso jejum. Aí não tem a ver com a nossa oração, porque o que Ele fez é maior que a nossa oração. Veja bem, não estou legitimando ninguém parar de orar e de jejuar, pelo contrário, eu estou dizendo para que você, quando está nesse nível de conhecimento, você não só quer amar a Deus, você quer se sentir amado por Ele, porque Ele nos amou, irmão, irmã, durante muitos anos da minha vida, pode parecer besteira o que eu estou falando, durante muitos anos da minha vida, eu queria provar para Deus que eu amava Ele. Então fazia de tudo, ia no monte, eu te amo Jesus, estou aqui no monte, aleluia.
E eu via graveta acender, graveta apagar, eu dava glória, eu pulava, parecia que nem pipoca, oh, glória, porque eu amo a Deus. Aí eu ia para a igreja, porque eu amo a Deus. Aí eu estou falando agora referente ao nível anterior, porque eu amo a Deus, eu fiz um monte de coisas, mas se tinha uma coisa que eu não conseguia entrar na minha cabeça, era esse nível de aprofundamento. Deus olhou um dia para mim e falou assim: Israel, o Espírito Santo falou como Israel, meu filho, eu não quero que você pare de fazer as coisas que você faz, mas você não precisa fazer nada disso. O que você precisa fazer, você não está fazendo. O que, Deus? Eu oro, eu jejuo, até pano de saco eu vesti uma época. Eu andava na rua descalço de pano de saco, fiz voto de nazireu, minha barba estava desse tamanho, cabelo, eu parecia um mendigo. Eu ia lá e orava deitado na igreja. Aí o povo da igreja metodista de Taboão da Serra falava: esse menino está endemoniado, esse menino está louco, isso é coisa ruim. Pergunta lá em Taboão, lá quem é Israel, pano de saco. Aí eu tinha um chofarzinho no culto, eu tocava meu chofar. O Espírito Santo falou: Israel, você não precisa fazer nada disso, mas Senhor, eu te amo, eu quero fazer porque eu amo. Ele: ok, mas o maior esforço você não está fazendo, o maior preço você não está entendendo. E qual é? É entender que eu te amo. E você não precisa provar nada para mim, você precisa sentir o que eu provei por você, para você. Aprofundamento em amor é isso. É você saber que tem conta para pagar, mas Deus me ama. Estou doente, mas Deus me ama. Está dando tudo errado, mas Deus me ama. Não está acontecendo nada que eu planejei, mas Deus me ama. Porque o meu coração pode fazer planos, mas a resposta certa é do amor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos chegar nesse lugar, igreja. Nós precisamos chegar nesse lugar, de tal forma que a gente entenda que Deus nos ama e não há nada que possa mudar isso. Não há nada que eu faça para mais na igreja ou fora da igreja que possa fazer Deus me amar mais. Não há nada que eu deixe de fazer na igreja ou fora da igreja que me faça Deus me amar, porque Ele simplesmente olhou para mim e falou assim: meu filho está aí, eu vou te amar, cara. E isso basta. Você consegue viver sentindo o meu amor? Irmão, eu estava muito ocupado para sentir o amor de Deus. Tinha muitas atividades, tinha muitas programações. Eu queria mostrar para Deus que eu estava apaixonadão por Ele. Mas Ele falou: o melhor você não está fazendo, filho. Sentindo o que eu fiz para você, sentindo o meu amor. E eu não estava tendo tempo para isso, igreja, vou ser bem sincero. Eu sei que você não é assim, amém? Você está toda hora sentindo o amor de Deus, mas eu não estava assim não. Estava difícil, Lucas. Eu queria sentir o amor da minha esposa, o amor da minha filha, mas o de Deus não estava sentindo não. E é bom, né, sentir o amor das pessoas, é ótimo. Mas quando a gente não sente o amor de Deus, a gente vai achar que o amor que as pessoas dão para nós é delas. E a gente vai ser dependente e carente desse amor. E aí a gente arruma um deusinho para nós. Mas aí, irmão Manuel, quando vem Deus e tira alguma coisa da gente, a gente não consegue dizer: bendito seja o Senhor, porque a gente perdeu o nosso deusinho. Por isso que eu falo nas igrejas, eu não falei aqui ainda não, tá bom? Jovens, se vocês vêm para a igreja por causa de namorada, pode vir, tá bom? Pode vir. Se alguma menina vir aqui atrás do Paviane, deixa vir, Paviane. Deixa vir, tá, Paviane? Paviane é bonitinho, né, gente? Paviane, Lucas, ó. Só menino bonito, gente. Olha aí. Meninada que tá online aí, ó. Tem os meninos disponíveis aqui. Eu não quero nem citar o Guilherme aqui, que tá solteiro também, né, Gui? Aí, ó. O Gui tá pronto para casar, gente. Aí, ó. Ô, glória. Pode até vir por causa do namoro, mas permanece por causa de Jesus.
Aleluia. Por que, igreja? Porque a gente não pode ter deuses para nós. Todo o amor que flui de nós vem dele, ele é a fonte. Cara, eu amo ser amado pela minha esposa, mas eu sei que ela por ela mesma não teria condições de me amar. É Deus que gerou esse amor nela por mim. Só que eu sei quem é a fonte, então eu vou para a fonte também. Porque se eu ficar só amando a pastora, preste atenção, eu não entender isso aqui. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Se eu amasse só ela, o dia que Deus tirasse ela de mim, eu poderia me perder também com a perda dela. Porque ela seria o meu Deus. Só que Jó, ele fala o seguinte: Deus deu, bendito seja. Só diz isso quem conhece a fonte. Só diz isso quem conhece a fonte. Pastor, mas Deus tirou isso de mim, esse Deus é ruim. Não, 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 não. Ele deu o filho dele. Imagine um pai dar um filho, né? O pastor Nilson falou isso aqui. Aonde Deus estava quando eu perdi fulano? Não, não, ele estava no mesmo lugar quando ele perdeu o filho dele, que ele chorou também. Todas as nossas perdas são doloridas e reais, mas ele conhece essa dor. Conhece ou não conhece, igreja? Deus conhece o luto ou não conhece? Pastor, mas ele teve poder para ressuscitar. Eu não tenho esse poder. Então caminha com a fonte, que no final de tudo, eu já li a Bíblia e vai dizer que aqueles que morreram no Senhor vão ressuscitar também. Quem caminha com a fonte sabe quem vai ver de novo os parentes amados, queridos, que a gente nem conheceu. Está entendendo? Porque a fonte é poderosa, Lucas. A fonte é poderosa. Último nível, a gente encerrar. Nível de, vamos ler junto? Nível de transformação, conhecimento de transformação. Esse é o nível de conhecimento mais importante, pois é um nível de intimidade, mas não só intimidade e aprofundamento como o anterior, mas também um nível de frutos. Pois à medida que eu e você estamos sendo um com Ele, estamos palavra difícil, amalgamados, quase que não sai, amalgamados com Ele, quando a gente se torna um com Ele, quando a gente se torna um com Ele, à medida que nós estamos nele, que nós somos um com Ele, Ele vai nos transformando de dentro para fora, e nós vamos frutificando para Ele. E frutificar aqui não é performance religiosa, frutificar aqui é você exalar o fruto do Espírito, e na nossa vida, e as pessoas repararem isso, as pessoas verem isso, as pessoas verem que você não é igual às outras pessoas, você não é mais um na multidão, você é aquele que carrega o Filho do Deus vivo, você é aquele que carrega a vida Zoe, a vida de Deus, você é aquele que é uma fonte a jorrar. E para a gente finalizar, irmão, irmã, eu estava falando com o Mate, falei com o Vitorino, eu falei assim, gente, às vezes a gente esquece que Deus é fonte, amém? E não só fonte, Ele faz de nós também uma fonte, porque aquele que crê nas Escrituras, do seu interior fluirão rios. Então eu e você também, que temos Jesus Cristo, somos fonte, amém? Só que sabe como que a gente age? A gente age como garrafa. Quantos já pegaram uma água mineral de 500 ml lá da Lindóia, e falou assim, nossa, que água gostosa, mas deixa eu parar de tomar porque está faltando 500 ml lá na água de Lindóia, eu preciso voltar lá e derrubar lá. Quantos de nós já fizeram isso? Ninguém. A gente bebe com gosto e fala, que delícia, água boa. Não é assim? Ninguém fala assim, eu preciso repor o que está faltando lá na fonte de Lindóia. Não. O nosso problema é que a gente acha que a gente é garrafa. Acabou a água, vamos encher de novo. Quando na verdade, a gente é fonte. E a fonte nossa é inesgotável. O que é frutificar? É a gente viver de tal forma, de tal maneira, igreja, que a gente está jorrando quem Jesus é, jorrando o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida.
E esse é um nível que as pessoas não só vão reparar que a gente é diferente, elas vão querer estar com a gente porque a gente é diferente. Cara, como é bom estar com o Dinho, como é bom estar com o Felipe, como é bom estar com o Wesley. Por quê? Porque eles não são só diferentes, é gostoso estar com eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu finalizo. Jesus era uma pessoa que as pessoas gostavam de ficar perto ou as pessoas queriam longe? O que você acha? Tirando os religiosos que não entenderam nada, mas as pessoas que estavam entendendo Jesus, a multidão, os discípulos, queriam ficar perto dele ou longe dele? As pessoas amassavam ele por onde ele passava, queriam tocar nele, queriam a atenção dele. Subiu na árvore e dizia: eu estou aqui, ó, vai comer lá em casa. Por quê, irmãos? Porque ele jorrava a graça de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. Você quer essa noite? Ele chamou você para jorrar também. Se coloque em pé no seu lugar.